O poder do subconsciente, de Dr. Joseph Murphy. Capítulo 2. Como funciona a sua mente. Tudo aquilo que o seu consciente assume e acredita ser verdade será aceite e concretizado pelo seu subconsciente. Acredite na sorte, na orientação divina, na ação correta e em todas as bênçãos da vida. A sua mente é o seu bem mais precioso. Ela está sempre consigo. Mas os seus poderes mais surpreendentes apenas lhe pertencerão quando aprender a usá-los. Como vimos, existem dois níveis na sua mente. O nível consciente ou racional e o nível subconsciente ou irracional. Você pensa com o seu consciente e tudo o que pensa habitualmente penetra no seu subconsciente, que passa a criar de acordo com a natureza dos seus pensamentos. O seu subconsciente é o lugar onde assentam as suas emoções. Se pensa no bem, o bem seguir-se-á. Se pensa no mal, o mal acontecerá. É assim que funciona a sua mente. A questão mais importante a reter é a seguinte. Quando o subconsciente aceita uma ideia, ele começa a executá-la. É uma verdade espantosa e sútil, que funciona tanto para as boas como para as más ideias. Esta lei, quando é aplicada de um modo negativo, causa fracasso, frustração e infelicidade. Porém, quando o seu pensamento habitual é harmonioso e construtivo, a sua vivência será de saúde perfeita, êxito e prosperidade. A paz de espírito e um corpo saudável são inevitáveis quando se começa a pensar e a sentir de uma maneira correta. Tudo o que afirma mentalmente e sente como verdadeiro é aceitável e atraído para o plano da experiência pelo seu subconsciente. Basta que leve o seu subconsciente a aceitar essa ideia. Quando isso acontecer, a lei do subconsciente conduzirá ao surgimento da saúde, da paz e da prosperidade desejada. O leitor dá a ordem ou emite o decreto e o seu subconsciente reproduz fielmente a ideia nele impressa. A lei da mente é a seguinte. A reação ou resposta que se obtém do subconsciente será determinada pela natureza do pensamento ou da ideia consciente. Os psicólogos e os psiquiatras salientam que quando se transmitem ideias ao subconsciente, se criam impressões nas células cerebrais. Assim que o subconsciente aceita qualquer ideia, ele começa imediatamente a passá-la à prática. Trabalhando por associações de ideias, ele usa cada conhecimento adquirido ao longo da sua vida para concretizar o seu objetivo. O subconsciente recolhe o poder infinito, a energia e a sabedoria que há dentro de si e alimenta todas as leis da natureza para concretizar o seu objetivo. Umas vezes parece criar uma solução imediata para as suas dificuldades, ao passo que noutras pode demorar vários dias, semanas ou mais. Os seus meios de atuação ultrapassam o entendimento. A diferença entre o consciente e o subconsciente. Devo recordar que o consciente e o subconsciente não são duas mentes separadas. Trata-se unicamente de duas esferas de atividade dentro de uma mente única. O consciente é a mente racional. É a fase da mente que escolhe. Por exemplo, é o leitor que escolhe os seus livros, a sua casa e o seu companheiro de vida, tomando todas as suas decisões de forma consciente. Por outro lado, sem qualquer escolha consciente da sua parte, o seu coração continua a funcionar automaticamente e as funções vitais da digestão, da circulação e da respiração são executadas pelo seu subconsciente através de processos independentes do seu controle consciente. O seu subconsciente aceita o que nele é impresso ou aquilo em que acredita conscientemente e não discute nem entra em controvérsias. O seu subconsciente é como um canteiro que aceita qualquer tipo de semente,
seja ela boa ou má. Os seus pensamentos são ativos. Eles são as sementes. Os pensamentos negativos e destrutivos continuam a funcionar de um modo negativo no seu subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles acabam por vir à superfície e ganhar forma como uma experiência exterior que corresponde ao seu conteúdo. Como já dissemos, o seu subconsciente não perde tempo a provar se os seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Limita-se a responder de acordo com a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Por exemplo, se assumir conscientemente que uma coisa é verdadeira, mesmo que seja falsa, o seu subconsciente aceitá-lo-á como sendo verdadeira e passará a criar resultados que terão necessariamente de se verificar, porque o seu consciente assumiu que ela era verdadeira. As experiências feitas pelos psicólogos. Os psicólogos, e não só, têm feito inúmeras experiências em pessoas que se encontram em transe hipnótica. Esta investigação mostra claramente que o subconsciente não procede às escolhas e comparações necessárias para concretizar um processo de raciocínio. O seu subconsciente aceita quaisquer sugestões, mesmo que sejam falsas. Depois de aceitar qualquer sugestão, esta passa a responder de acordo com a natureza da sugestão dada. Para ilustrar como o seu subconsciente é sugestionável, se um hipnotizador com prática sugerir a um dos seus hipnotizados que é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um gato ou um cão, esse sujeito representará esse papel com uma exatidão inimitável. A sua personalidade altera-se nesse momento e a pessoa passa a acreditar que é aquilo que esse agente lhe disse que é. Um hipnotizador experiente pode sugerir a uma das suas alunas que se encontra em estado de hipnose que tem comichão nas costas, a outro aluno que tem o nariz a sangrar, a outro ainda que é uma estátua de mármore e a outro que está uma temperatura abaixo de zero. Cada pessoa seguirá a sugestão particular que lhe for dada, ignorando totalmente todos os aspectos exteriores que não pertencem à sugestão hipnótica. Estes exemplos simples demonstram a diferença que existe entre a nossa mente consciente e racional e o nosso subconsciente, que é impessoal, não seletivo e aceita como sendo verdadeiro tudo aquilo em que o consciente acreditar. Daí a importância de selecionar pensamentos, ideias e premissas que abençoam, curam, inspiram e enchem a nossa alma de alegria. A explicação das expressões mente subjetiva e mente objetiva. O nosso consciente é por vezes referido como sendo a nossa mente objetiva, pois lida com objetos exteriores. A mente objetiva tem consciência do mundo objetivo. Os seus meios de observação são os nossos 5 sentidos físicos. A nossa mente objetiva é o nosso guia e diretor no contacto com o meio ambiente. Nós adquirimos conhecimento através dos 5 sentidos. A nossa mente objetiva aprende através da observação, experiência e educação. Tal como salientámos anteriormente, a principal função da mente objetiva é o raciocínio. Imagine que faz parte das centenas de milhares de turistas que visitam o Grand Canyon todos os anos. Chegaria à conclusão de que se trata de uma das maravilhas naturais mais surpreendentes do mundo. Esta conclusão basear-se-ia na observação da sua incrível profundidade, das formações complexas das rochas e dos belos padrões de cores existentes entre os diferentes estratos geológicos. É assim que funciona a nossa mente objetiva. A nossa mente subconsciente é a miúde referida como sendo a mente subjetiva. A nossa mente subjetiva tem consciência do seu meio envolvente, mas não o faz através dos sentidos físicos. A percepção da nossa mente subjetiva verifica-se através da intuição, que é do palco das nossas emoções e o armazém da nossa memória. A nossa mente subjetiva executa as suas funções mais elevadas quando os nossos sentidos objetivos não estão a funcionar.
Por outras palavras, trata-se dessa inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva é suspensa ou se encontra num estado sonolento e entorpecido. A sua mente subjetiva vê sem recorrer aos órgãos naturais da visão. Ela tem a capacidade da clarividência e da clareaudiência, conseguindo ver e ouvir acontecimentos que estão a ocorrer noutro local. A sua mente subjetiva pode abandonar o corpo, viajar até terras distantes e recolher informações que têm frequentemente um caráter mais exato e fiável. Através da mente subjetiva, o leitor é capaz de ler os pensamentos dos outros, os conteúdos de envelopes selados ou de intuir a informação existente num CD-ROM sem o introduzir na drive. Quando compreendermos a interação das mentes objetiva e subjetiva, encontramo-nos numa posição melhor para aprender a verdadeira arte da prece. O subconsciente não pode raciocinar com o consciente. O subconsciente não tem a capacidade de argumentar ou debater. Se lhe fornecer informações erradas, ele aceitá-las-á como sendo verdadeiras. Depois, funciona de maneira a tornar essas informações corretas. Ele fará com que as suas sugestões, mesmo as que eram falsas, se transformem em condições, experiências e acontecimentos. Tudo o que lhe aconteceu verificou-se porque os seus pensamentos foram impressos no seu subconsciente através da crença. Se comunicou noções erradas ou distorcidas ao seu subconsciente, é muito importante que as corrija. A maneira mais segura de o fazer consiste em proporcionar repetidamente ao subconsciente pensamentos construtivos e harmoniosos. À medida que os repete constantemente, começam a ser aceitos pelo seu subconsciente. Deste modo, pode dar forma a novos hábitos mais saudáveis de pensamentos e de vida, pois o subconsciente é o local do hábito. O pensamento habitual do seu consciente cria esteios profundos no seu subconsciente. Se os seus pensamentos habituais forem harmoniosos, pacíficos e construtivos, o seu subconsciente responderá criando harmonia, paz e condições construtivas. Já se viu tomado pelo medo, pela preocupação ou por outras formas de pensamento destrutivas? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e decretar a liberdade, a felicidade e a saúde perfeita. O seu subconsciente, sendo criativo e une com a sua força divina, começará então a criar a liberdade e a felicidade que tenham sido decretadas de forma séria. O tremendo poder da sugestão. De acordo com o que já debatemos, o seu consciente serve de vigia no portão. Uma das funções cruciais deste é proteger o subconsciente de impressões falsas. O motivo pelo qual este facto é tão importante remonta a uma das leis básicas da mente. O subconsciente é muito sensível à sugestão. Como é sabido, o subconsciente não estabelece comparações ou contrastes. Ele não raciocina nem pensa de forma automática. Esta última função pertence ao consciente. O subconsciente limita-se a reagir às impressões que lhe são dadas pela consciência. Ele não escolhe entre vários rumos de ações diversos. Cinge-se a aceitar o que lhe é oferecido. A sugestão é uma força imensamente poderosa. Imagine que se encontra a bordo de um navio que oscila um pouco de um lado para o outro. Aproxima-se então de uma passageira com um ar tímido e diz: "Céus, a senhora não está com boa cara. Está branca e com um ar enjoado. Quer que a acompanhe à sua cabine?" A passageira apalidece.
A sugestão que lhe transmitiu acerca do enjoo vai ao encontro dos seus próprios receios e angúrios. Ela deixa-se acompanhar até à parte inferior do navio. Uma vez aí chegados, a sua sugestão negativa, que ela aceitou, concretiza-se. Diferentes reações perante a mesma sugestão. É importante termos consciência de que pessoas diferentes reagirão de maneiras diversas perante a mesma sugestão. Isto acontece porque elas estão sujeitas a diferentes condicionamentos ou crenças conscientes. Imagine que, em vez de escolher um passageiro do navio, abordava um membro da tripulação e dizia: "Amigo, não está com muito bom ar. Não estará enjoado?" Dependendo do temperamento do marinheiro, ele poderia rir-se da sua piada de mau gosto ou mandá-lo embora. A sua sugestão não teve qualquer poder sobre ele, já que, na mente dele, a ideia de enjoo está associada à sua própria imunidade ao mesmo. Por conseguinte, a sugestão não veio suscitar medo ou preocupação, mas sim confiança. Um dicionário definirá a sugestão como um ato ou situação em que se introduz algo na mente de alguém. É um processo mental através do qual o pensamento ou ideia que foi sugerido é mantido, aceite ou concretizado. Lembre-se de que uma sugestão não se pode impor no subconsciente contra a vontade do consciente. Este tem sempre o poder de rejeitar a sugestão. O marinheiro não tinha medo de enjoar. Ele estava convencido da sua imunidade, por isso a sugestão negativa não teve o poder de suscitar nele o medo. Contudo, a passageira do navio já estava preocupada com o facto de poder enjoar. Por isso, a sugestão exerceu poder sobre ela. Todos nós temos os nossos medos, crenças e opiniões interiores. Estes princípios internos dominam e comandam as nossas vidas. Uma sugestão não possui qualquer poder em si e por si só. O seu poder deriva de alguém a aceitar mentalmente. Só nesse ponto é que os poderes subconscientes começam a agir de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço. Durante muitos anos, dei uma série de palestras com regularidade no London Street Forum, no Castan Hall, que eu próprio fundara. A doutora Evelyn Fleet, a diretora, falou-me de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide, deformando e da doença de pele desfiguradora e dolorosa conhecida por psoríase. Embora já tivesse feito muitos tratamentos, nada de que os médicos lhe prescreviam parecia resultar. O homem estava à beira do desespero. Não se cansava de repetir para si mesmo e para os amigos: "Dava o meu braço direito para ver a minha filha curada." Segundo me contou a doutora Fleet, um dia a família foi dar um passeio de automóvel e viram-se envolvidos numa colisão frontal. O braço direito do pai ficou torcido pelo ombro. Quando regressou do hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da filha tinham desaparecido. Devemos ter o cuidado de dar ao subconsciente apenas sugestões que nos curam, abençoam, elevam e inspiram em todos os sentidos. Lembre-se de que o subconsciente não compreende uma piada, ele toma à letra. Como a autossugestão elimina o medo. O termo autossugestão significa sugerir algo específico a si próprio. Tal como qualquer ferramenta, quando é mal aplicada pode causar lesões, mas se for usada de uma forma adequada pode ser extremamente útil. Janet R. era uma jovem cantora talentosa. Foi convidada para prestar provas numa audição para desempenhar um papel importante numa produção de ópera. O que ela mais queria era ir à audição, mas estava terrivelmente apreensiva. Das 3 vezes que cantara perante encenadores, foram um fracasso completo. O motivo era o próprio medo do fracasso. Ela tinha uma voz maravilhosa, no entanto dizia para si mesmo:
Quando chegar à altura de eu cantar, a minha voz vai soar mesmo mal. Nunca hei de conseguir este papel. Eles não vão gostar de mim. Vão pensar como é que eu tive a ousadia de me apresentar na audição. Eu vou, mas sei que vou ser um fracasso. O seu subconsciente aceitara todas estas autossugestões negativas como um pedido e passara a manifestá-las e a concretizá-las em termos de experiência. A causa era uma autossugestão involuntária. Os seus medos tinham sido revestidos de emoções e de pensamentos subjetivos que, por seu turno, se transformaram na sua realidade. Esta jovem cantora foi capaz de suplantar a força das suas autossugestões negativas e conseguiu contraindo-as com autossugestões positivas. 3 vezes por dia ela dirigia-se sozinha para uma divisão sossegada da casa. Sentava-se confortavelmente numa poltrona, descontraía o corpo e fechava os olhos. Acalmava então a mente e o corpo o mais possível. A inércia física favorece a positividade mental e faz com que a mente fique mais receptiva a sugestões. Para contrariar a sugestão do medo, ela repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente, estou serena, confiante e calma. Ela repetia esta afirmação de forma pausada, tranquila e sentida entre 5 a 10 vezes. Fazia-o 3 vezes durante o dia e uma imediatamente antes de se deitar. Ao fim de uma semana, sentia-se totalmente tranquila e confiante. Quando chegou ao dia fatídico, ela fez uma audição maravilhosa e foi escolhida para desempenhar o papel. Desenvolva um plano específico de entregar os seus pedidos ou desejos ao seu subconsciente. Nunca diga não consigo. Ultrapasse esse medo substituindo essa expressão pelo seguinte: eu consigo todas as coisas através do poder do meu subconsciente. Como ela recuperou a memória. Uma mulher de 75 anos tinha orgulho na sua capacidade de recordar. Como qualquer pessoa, ela esquecia-se de alguma coisa de quando em vez, mas não prestava atenção a esse facto. Porém, à medida que foi envelhecendo, começou a reparar nesses lapsos e preocupou-se. Sempre que se esquecia de alguma coisa, dizia para si própria: devo estar a perder a memória por causa da idade. Como resultado dessa autossugestão negativa, ela ia-se esquecendo de cada vez mais dos nomes. Estava à beira do desespero, até que felizmente se apercebeu de que isso a prejudicava e então resolveu inverter o processo. Começou a deter-se sempre que sentia a tentação de pensar: estou a perder a memória. Assim, invertia deliberadamente o processo. Várias vezes por dia, ela praticava a autossugestão positiva induzida, dizendo para si mesma: de hoje em diante, a minha memória irá melhorar em todos os aspectos. Recordar-me-ei sempre do que preciso de saber em cada momento e em cada ponto do espaço. As impressões que recebo são claras e precisas. Retê-las-ei automaticamente e com facilidade. Tudo o que quiser recordar apresentar-se-á de imediato na minha mente sob a forma correta. Estou a melhorar rapidamente dia após dia. Muito em breve, a minha memória estará melhor do que nunca. Ao fim de 3 semanas, a sua memória voltou ao normal. Como ele ultrapassou o mau feitio. Fui consultado por um indivíduo cujo casamento e carreira estavam seriamente comprometidos. O problema de Hyundai era a sua irritabilidade e o seu mau feitio crónicos. Ele estava preocupado com esta sua característica, mas se alguém lhe tentasse falar sobre o assunto, ele tinha um acesso de raiva. Estava constantemente a dizer a si próprio que tinha de se defender de toda a gente que queria comentar esta sua característica. Para contrariar esta autossugestão negativa, aconselhei-o a aplicar a autossugestão positiva, várias vezes por dia. De manhã, à tarde e à noite, antes de se deitar, ele tinha de repetir para si mesmo:
A partir de agora vou passar a ser mais bem-humorado. A alegria, a felicidade e a boa disposição estão a converter-se em estados normais da minha mente. Diariamente estou cada vez mais amoroso e compreensivo. Serei um centro de alegria e boa vontade para todos os que me rodeiam, contagiando-os com a minha boa disposição. Este estado de espírito, feliz, alegre e animado, está a tornar-se o meu estado de espírito natural e eu sinto-me grato por isso. Passado um mês, a sua mulher e os seus colaboradores repararam que se tornara mais fácil lidar com ele. A heterossugestão. O termo heterossugestão significa a sugestão por parte de outra pessoa. Em todas as épocas e em todas as partes do mundo, o poder da sugestão sempre teve um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Crenças políticas, crenças religiosas e hábitos culturais florescem e perpetuam-se através do poder da heterossugestão. A sugestão pode ser usada como uma ferramenta para nos disciplinarmos e para nos controlarmos. Porém, também pode ser usada para controlar e dominar outras pessoas que não aprenderam a controlar as leis da mente. Na sua forma construtiva, ela é maravilhosa e magnífica. No que diz respeito aos seus aspectos negativos, é um dos padrões mais destrutivos de resposta da mente. Os seus resultados podem construir padrões de infelicidade, fracasso, doença e calamidade duradoura. Já aceitou alguma destas sugestões negativas? Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem sabermos como as contrariar, acabamos por as aceitar inconscientemente, incorporando-as na nossa experiência. Eis alguns exemplos de sugestões negativas. Não consegues, nunca serás ninguém, não podes, vais falhar, não tens hipóteses, estás totalmente enganado, não adianta, o que interessa não é o que sabemos, mas quem conhecemos. Vivemos num mundo de cão. De que adianta se ninguém se preocupa? Não vale a pena um esforço, já és muito velho. As coisas vão de mal a pior, a vida é um castigo, o amor é para os passarinhos, não podes ganhar, cuidado senão ainda apanhas uma doença terrível, não se pode confiar em ninguém. Ao aceitar heterossugestões deste tipo, está a colaborar na sua concretização. Quando era criança, sentia-se impotente face às sugestões de pessoas que eram importantes para si e não sabia mais do que isso. A mente, quer o consciente, quer o inconsciente, era um mistério insondável para si. Em adulto, porém, já é capaz de fazer as suas escolhas. Pode usar a autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento, para alterar as impressões deixadas em si no passado. O primeiro passo a dar é tomar consciência das heterossugestões que estão a agir em si. Se não forem examinadas, podem criar padrões de comportamento capazes de provocar fracasso na sua vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode libertá-lo da massa de condicionamento verbal que, de outro modo, é passível de distorcer o padrão da sua vida, dificultando ou impossibilitando o desenvolvimento de bons hábitos. As sugestões negativas podem ser contrariadas. Pegue no jornal ou ligue a televisão para ver o noticiário. Todos os dias ouvimos dezenas de histórias que podem ser sementes de futilidade, medo, preocupação, ansiedade e mau augúrio. Se aceitar e deixar esses pensamentos de medo entrarem em si, eles podem retirar-lhe a vontade de viver. No entanto, quando compreender como deve agir, não tem de os aceitar, pois um leque de escolhas abrir-se-á à sua frente. Dentro de si existe o poder de contrariar as ideias destrutivas ao fazer autossugestões construtivas ao subconsciente. Verifique regularmente as sugestões negativas que as pessoas lhe fazem, pois não tem de ficar à mercê de heterossugestões destrutivas.
Todos sofremos com este facto na infância, na adolescência e na idade adulta. Se olhar para trás, conseguirá facilmente recordar-se de como pais, amigos, familiares e afins contribuíram para uma campanha de sugestões negativas. Estude as coisas que lhe dizem. Examine bem o sentido que está subjacente às mesmas e descobrirá que muitas heterossugestões destrutivas eram pura e simplesmente um tipo de propaganda. O seu objetivo oculto era e é controlá-lo através do medo. Este processo de heterossugestão verifica-se nas nossas casas, nos escritórios, nas fábricas e nos clubes. Irá certamente descobrir que muitas das sugestões que as pessoas fazem se destinam a fazê-lo pensar, sentir e agir de maneira desejada por elas, de modo a beneficiá-las, independentemente de as sugestões serem destrutivas para si. Como uma sugestão matou um homem. Um familiar meu afastado foi consultar uma vidente de renome na Índia e pediu-lhe para lhe ler o futuro. A vidente disse-lhe que ele sofria do coração. Ela previu que ele morreria na próxima lua nova. O meu parente ficou muito perturbado. Telefonou a todas as pessoas da família e contou-lhes a predição da vidente. Reuniu-se com o seu advogado para atualizar o seu testamento. Quando tentei dissuadi-lo da sua convicção, ele disse-me que toda a gente sabia que a vidente possuía incríveis poderes ocultos. Ela conseguia fazer muito bem ou muito mal às pessoas que a consultavam. Ele estava convencido de que o que ela dissera era verdade. À medida que a lua nova se ia aproximando, ele ia ficando cada vez mais fechado sobre si mesmo. Um mês antes, ele era um homem feliz, saudável, vigoroso e robusto. Agora era um inválido. Na data prevista, sofreu um ataque cardíaco fatal. Morreu sem saber que era ele a causa da sua própria morte. Quantos de nós ouvimos histórias semelhantes e estremecemos perante a ideia de um mundo estar cheio de forças incontroláveis? Sim, o mundo está cheio de forças, mas estas não são misteriosas nem incontroláveis. O meu familiar suicidou-se por ter permitido que uma sugestão poderosa entrasse no seu subconsciente. Ele acreditou nos poderes da vidente, por isso aceitou por completo a sua predição. Vamos passar em revista o que aconteceu, tendo em conta o que sabemos sobre o funcionamento do subconsciente. Tudo aquilo em que o consciente, a parte racional, acredita é aceite e concretizado pelo subconsciente. O meu familiar encontrava-se num estado sugestionável quando decidiu consultar a vidente. Ela deu-lhe uma sugestão negativa e ele aceitou-a. Ficou aterrorizado. Começou a ruminar constantemente na convicção de que morreria na próxima lua nova. Ele comunicou a todas as pessoas que conhecia o que o esperava e preparou-se para o final. Em última análise, o que provocou a sua morte foi o seu próprio medo e a sua expectativa do final, aceitos como verdade pelo seu subconsciente. A mulher que previu a sua morte não tinha mais poder do que os paus e as pedras do campo. A sugestão dela só por si não tinha o poder de criar ou de concretizar o final por ela sugerido. Se ele conhecesse as leis da mente, teria rejeitado por completo a sugestão negativa e ter-se-ia recusado a prestar atenção às palavras dela. Ele poderia ter tentado viver com o conhecimento seguro de ser apenas dominado e controlado pelos seus pensamentos e sentimentos. A profecia da vidente ter-se-ia assemelhado a uma bola de borracha atirada contra um blindado. Ele podia facilmente ter neutralizado e dissipado a sugestão dela sem qualquer prejuízo para si próprio. Em vez disso, por falta de consciência e de conhecimento, ele permitiu que isso o matasse. As meras sugestões dos outros não têm qualquer poder sobre si. O poder que elas possuem é atribuído a si através dos seus próprios pensamentos e, portanto, só existe porque lhe dá o seu consentimento mental. Tem de manter e aceitar o pensamento,
Neste ponto, ele torna-se o seu próprio pensamento e o seu subconsciente tentará trazê-lo à experiência. Lembre-se de que tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. A promessa de uma premissa principal assumida. Desde os tempos da Grécia Antiga, filósofos e lógicos estudaram a forma de raciocínio conhecida por silogismo. A sua mente raciocina por silogismo. Em termos práticos, isto significa que qualquer premissas importantes que o seu consciente assuma como verdadeiras determinam a conclusão a que irá chegar o seu subconsciente. Se as suas premissas forem verdadeiras, a conclusão tem igualmente de o ser. Por exemplo, todas as coisas que foram criadas mudam e acabam por parecer. As pirâmides do Egito foram criadas. Por conseguinte, as pirâmides acabam por mudar e parecer. E o seguinte, todas as virtudes são dignas de louvor. A bondade é uma virtude. Por conseguinte, a bondade é digna de louvor. Em ambos os casos, a primeira afirmação é referida como sendo a premissa principal e a conclusão correta deve seguir necessariamente a premissa correta. Um professor universitário que assistiu a algumas das minhas palestras sobre a ciência da mente no edifício da Câmara Municipal de Nova Iorque veio falar comigo no final de uma palestra e disse-me o seguinte: "Na minha vida está tudo de pernas para o ar. Perdi a minha saúde, a minha riqueza e os meus amigos. Tudo aquilo em que toco acaba por ser destruído." Expliquei-lhe que os seus problemas seguiam lógica e diretamente a sua premissa principal autodestrutiva. Para mudar de vida, ele teria de estabelecer uma nova premissa de importância primordial no seu pensamento. Precisava de aceitar como verdadeira a convicção de que a inteligência infinita do seu subconsciente estava a conduzi-lo, a orientá-lo, fazê-lo prosperar espiritual, mental e materialmente. Depois de ele agir deste modo, o seu subconsciente, orientá-lo-ia automaticamente nas suas decisões, curaria o seu corpo e restauraria a sua mente, proporcionando-lhe paz e tranquilidade. Este professor reformulou um retrato geral de como gostaria que a sua vida se desenrolasse. Foi esta a sua premissa principal. A inteligência infinita conduz-me e orienta-me em todos os sentidos. Eu tenho uma saúde perfeita e a lei da harmonia atua na minha mente e no meu corpo. A beleza, o amor, a paz e a abundância pertencem-me. Os princípios da ação correta e da ordem divina governam toda a minha vida. Sei que a minha premissa principal se baseia nas verdades internas da vida. E sei, sinto e acredito que o meu subconsciente responde de acordo com a natureza do meu pensamento consciente. Posteriormente, ele escreveu-me o seguinte relatório, referindo os seus progressos. Repeti as afirmações da minha premissa principal, pausada, tranquila e amorosamente várias vezes por dia. Sabia que estas estavam a mergulhar profundamente no meu subconsciente. Eu estava convencido de que, através das leis da mente, os resultados se seguiriam. Estou profundamente grato pela conversa que tive consigo e gostaria de acrescentar que todas as áreas da minha vida estão a mudar para melhor. Isto funciona mesmo. O subconsciente não alimenta controvérsias. O seu subconsciente é todo sapiente. Ele conhece as respostas a todas as questões. No entanto, ele não está ciente de que sabe. Ele não argumenta consigo nem lhe responde. Ele não diz: "Não me deves impressionar com sugestões desse tipo." Ao fazer as seguintes afirmações: "Não sou capaz de fazer isto", "Já estou demasiado velho", "Não consigo cumprir com esta obrigação" ou "Não conheço um político certo", o leitor está a impregnar o seu subconsciente com pensamentos negativos, o qual irá responder de forma adequada. O que está a fazer, no fundo, é bloquear o seu próprio bem. Está a impregnar a sua vida de carências, limitações e frustrações.
Quando cria obstáculos, impedimentos e adiamentos no seu consciente, está a negar à sabedoria e à inteligência que residem no seu subconsciente e a afirmar, de facto, que o seu subconsciente não consegue resolver o seu problema, o que dá origem a uma congestão mental e emocional, seguida de doença e tendências neuróticas. Para realizar os seus desejos e ultrapassar as frustrações, afirme com firmeza várias vezes por dia. A inteligência infinita que me concedeu este desejo conduz-me, orienta-me e revela-me o plano perfeito que permite o desenrolar do meu desejo. Sei que a sabedoria profunda do meu subconsciente está neste momento a responder e o que eu sinto e afirmo interiormente é expresso no exterior. Há proporção, equilíbrio e equanimidade. Por outro lado, se afirmar não há saída, estou perdido, não consigo sair deste dilema, estou bloqueado e paralisado, não obterá qualquer resposta ou reação por parte do seu subconsciente. Se quiser que o seu subconsciente trabalhe para si, tem de lhe fazer o pedido adequado e obter a sua colaboração. Este está sempre a trabalhar para si e, por conseguinte, está a controlar os seus batimentos cardíacos e a sua respiração neste preciso momento. Quando corta um dedo, é o seu subconsciente que aciona um complexo processo de cura. A sua tendência primordial vai no sentido da vida, que está sempre a tentar cuidar de si e preservá-lo. O seu subconsciente tem uma mente própria, mas aceita os seus padrões de pensamento e o seu imaginário. Quando procura uma solução para um problema, o seu subconsciente responde, mas ele espera que o leitor tome uma decisão e faça um julgamento verdadeiro do seu consciente. Reconheça que a resposta está no seu subconsciente. Se afirmar, acho que não há saída, estou totalmente confuso e baralhado, por que será que não consigo encontrar uma resposta? Está a neutralizar a sua prece. Tal como um soldado está a marcar passo, registra-se um gasto de energia vital que não corresponde a um avanço. Aquiete os calcanhares da sua mente. Relaxe, afirme serenamente. O meu subconsciente conhece a resposta. Ele está a responder-me neste preciso momento. Dou graças porque sei que a inteligência infinita do meu subconsciente sabe todas as coisas e está a revelar-me a resposta perfeita neste preciso momento. A minha verdadeira convicção está agora a libertar a majestade e a glória do meu subconsciente. Rejubilo por isso. Ideias a reter. Ponto número 1. Se pensar no bem, o bem surgirá. Se pensar no mal, o mal acontecerá. Você é aquilo em que pensa durante todo o dia. Ponto número 2. O seu subconsciente não discute consigo. Ele aceita o que o seu consciente decreta. Se disser, não posso comprar isto, o seu subconsciente atua de maneira que isso seja verdade. Escolha um pensamento melhor. Decrete, vou comprar isto. Aceite esse facto na minha mente. Ponto número 3. O poder de decidir está nas suas mãos. Escolha a saúde e a felicidade. Pode escolher ser amável ou pode escolher ser desagradável. Escolha ser cooperante, alegre, afável e amoroso, e o mundo inteiro irá corresponder. Esta é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade maravilhosa. Ponto número 4. O seu consciente é o guardião do portão. A sua função principal é proteger o seu subconsciente de falsas impressões. Escolha acreditar que algo de bom pode acontecer e está a acontecer neste momento. O seu maior poder é a sua capacidade de escolha. Escolha a felicidade e a abundância. Ponto número 5. As sugestões e as afirmações dos outros não têm o poder de o magoar. O único poder que existe é o movimento do seu próprio pensamento. Pode sempre escolher rejeitar os pensamentos ou afirmações dos outros e afirmar o bem. Tem o poder de escolher como deve reagir. Ponto número 6.
Atente nas suas palavras. Controle cada palavra que preferir. Nunca afirme: vou fracassar, vou perder o emprego, não consigo pagar a renda. O seu subconsciente não percebe uma piada e faz com que todas essas coisas se concretizem. Ponto número 7. A sua mente não é má. Nenhuma força da natureza é má. Tudo depende do modo como usa os poderes da natureza. Use a sua mente para abençoar, curar e inspirar todas as pessoas que existem. Ponto número 8. Nunca diga não consigo. Suplante esse receio substituindo a expressão pela seguinte: eu consigo fazer todas as coisas através do poder do meu subconsciente. Ponto número 9. Comece a pensar do ponto de vista das verdades e princípios internos da vida e não do ponto de vista do medo, da ignorância e da superstição. Não deixe os outros pensarem por si. Escolha os seus próprios pensamentos e tome as suas próprias decisões. Ponto número 10. Você é o capitão da sua alma, o subconsciente, e dono do seu destino. Lembre-se de que tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde, escolha a felicidade. Ponto número 11. Tudo o que o seu consciente assumir e acreditar ser verdade será aceito e concretizado pelo seu subconsciente. Acredite na boa sorte, na orientação divina, na ação correta e em todas as bênçãos da vida. Para refletir, imaginar o resultado final na sua mente leva o seu subconsciente a responder e a realizar a sua imagem mental. Deixe o seu comentário acerca do livro, pois é importante para mim saber a sua opinião sobre este trabalho. Se está a gostar, deixe o seu gosto, ative o sino para receber as próximas notificações e não se esqueça, inscreva-se no canal. Obrigado.